E se todo esse caos geopolítico que a gente vê no mundo não for um sinal de desordem, mas sim o nascimento de uma nova e francamente assustadora ordem? Uma em que as três grandes superpotências, Estados Unidos, China e Rússia, não estão caminhando para uma guerra total, mas sim para um acordo silencioso para, basicamente, dividir o mundo entre si. Pois é, a ideia que os materiais que a gente analisou trazem é exatamente essa. Eles partem do princípio de que a gente está vendo o fim da tal ordem baseada em regras Certo. e o surgimento de uma arquitetura tripolar. E a comparação que eles fazem o tempo todo, que é bem perturbadora, é com o mundo distópico de George Orwell em 1984. Certo, essa ideia é pesada. Vamos entender melhor como isso funcionaria. A nossa conversa de hoje vai mergulhar fundo nessas fontes que argumentam que essa divisão em três esferas de influência, Que até batizam de Oceania, Eurásia e Lestásia, como no livro. exato, e que isso não é só uma teoria da conspiração. É um projeto geopolítico que já estaria em andamento com objetivos e benefícios muito claros para cada um desses gigantes. A primeira pergunta que me vem à cabeça é: por quê? A ideia de um mundo dividido, de um cartel, parece totalmente contraintuitiva. Como potências que vivem se alfinetando publicamente se beneficiariam de um acordo desses? O conceito central que as fontes apresentam é a troca da competição caótica e imprevisível pela estabilidade gerenciada. Estabilidade gerenciada. Isso. Eles chamam de entente dos impérios. Pensa bem. Para os Estados Unidos, por exemplo, policiar o globo inteiro é um esforço exaustivo, caro e que gera um desgaste enorme. Um fardo que eles carregam há décadas. Exatamente. Nesse novo arranjo, cada superpotência ganha um monopólio absoluto e incontestável sobre a sua região. A China não se mete na América Latina, os Estados Unidos não se metem no espaço pós-soviético e assim por diante. Entendi. Isso elimina a ameaça existencial mútua, aquela que poderia levar a uma guerra nuclear. Certo. O resultado é que a soberania, como a gente conhecia, deixa de ser um direito de todas as nações para se tornar um privilégio exclusivo de Washington, Moscou e Pequim. Os outros países viram coadjuvantes em seus respectivos blocos. É uma mudança de paradigma brutal. Então vamos mapear essa nova ordem. Começando pela esfera americana, a tal Oceânia. Que cara ela tem, segundo as fontes? A palavra-chave é Fortaleza América. É uma consolidação do poder americano no seu próprio hemisfério, baseada no que os documentos chamam de Doutrina Monroe. Monroe. Isso. É uma fusão da antiga doutrina Monroe, de A América para os Americanos, com a lógica America First de Trump. O objetivo final é a autossuficiência e o domínio inconteste do hemisfério ocidental. E as fontes dão exemplos concretos de como isso está acontecendo? Sim, e são bem diretos. Citam, por exemplo, a Operação Militar de janeiro de 2026 para capturar o presidente da Venezuela. Sei. O objetivo não era só político, era estratégico. Garantir o controle sobre as maiores reservas de petróleo do mundo e mandar uma mensagem muito clara para o resto da região sobre quem manda ali. E não é só no sul. Os documentos também falam bastante de um interesse renovado na Groenlândia, certo? O que tem lá de tão importante? Minerais estratégicos e terras raras. Não é um imperialismo clássico de conquista de território, sabe? A lógica é garantir os recursos essenciais para o que eles chamam de computação soberana e o desenvolvimento de inteligência artificial. A ideia é criar uma cadeia de suprimentos totalmente imune a bloqueios. Sanções da China, por exemplo. Exato. É a criação de uma zona econômica e tecnológica fechada. Uma fortaleza que se volta para dentro. E essa lógica de controle se aplica internamente nos Estados Unidos também, não é? Sem dúvida. A mesma lógica se replica. A narrativa do inimigo interno é usada para justificar o envio de tropas federais para cidades americanas. Certo. E o aumento da vigilância sobre a população. A dissidência interna, os protestos, tudo passa a ser enquadrado como uma questão de segurança nacional, o que serve para consolidar o controle e silenciar a oposição. É um espelho interno da fortaleza externa. Essa ideia de isolamento e controle de uma civilização
Parece ser o reflexo perfeito do que as fontes descrevem estar acontecendo na esfera russa, a Eurásia. A abordagem é parecida. É parecida na lógica de controle, mas com uma base ideológica, sim, bem diferente. O evento que as fontes apontam como definidor foi uma suposta cúpula no Alasca, em agosto de 2025, que eles apelidaram de Nova Yalta. Uma referência à conferência que dividiu a Europa depois da Segunda Guerra. Exatamente. Nessa cúpula, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia teriam selado um recuo pragmático. O que isso quer dizer na prática? Na prática, os Estados Unidos teriam reconhecido, ainda que de forma implícita, o controle russo sobre a Ucrânia e sobre todo o espaço pós-soviético. Basicamente, redesenharam o mapa da Europa Oriental. E os europeus não foram nem chamados para a conversa. Nem foram convidadas. E qual seria a justificativa filosófica, a grande narrativa, para justificar um movimento tão agressivo? A ideologia que sustenta isso é a do Estado-civilização. É uma doutrina que diz que a Rússia não é apenas um país, mas uma civilização única, com código genético cultural próprio e distinto do Ocidente. Certo. Sobre essa ótica, a reintegração de territórios como a Ucrânia não é vista como uma conquista imperialista, mas como a reunificação natural do mundo russo. E para proteger essa civilização pura, eles precisam se isolar. Perfeito. É aí que entra a cortina de ferro digital. As fontes mencionam o projeto RUNET, que é basicamente o esforço russo para criar uma internet soberana que pode ser desconectada da internet global com o apertar de um botão. Nossa! O objetivo é isolar a população de influências externas que o Kremlin considera nocivas, ideias democráticas, cultura ocidental, notícias não controladas. É o controle da informação como arma de defesa civilizacional. Então temos uma fortaleza americana, baseada em recursos e segurança, e uma fortaleza russa, baseada em identidade e informação, o que nos leva à terceira esfera, Lestasia, o domínio chinês. Pelo que as fontes indicam, o modelo deles é diferente de novo. Muito diferente. A esfera chinesa, segundo a análise, é construída sobre a hegemonia econômica e tecnológica, de uma forma muito mais sutil e talvez mais eficiente a longo prazo. Certo. A grande ferramenta para isso é a Organização para a Cooperação de Xangai, a OCSX. Ela deixa de ser apenas um bloco de segurança regional para se tornar a espinha dorsal de uma ordem internacional paralela. Uma ordem com suas próprias regras, seus próprios bancos. Exato, com seus próprios bancos de desenvolvimento, suas próprias plataformas de cooperação tecnológica, tudo centrado em Pequim. A dominação não vem por tanques, mas por dependência. Através do controle de cadeias de suprimentos de minerais críticos, do endividamento de países via grandes projetos de infraestrutura e da rota da seda digital, a China vai integrando nações do sul global à sua órbita. E ela também exporta seu modelo de controle, imagino. Crucialmente, a China exporta seu modelo de soberania digital, ou seja, uma internet centralizada, totalmente vigiada pelo Estado, que serve de modelo pronto para governos parceiros que também querem controlar suas populações. E tem a fronteira, né? Sim. A fronteira estratégica dessa esfera, a linha no mapa, é definida pela chamada primeira cadeia de ilhas. Você mencionou isso, mas o que é exatamente essa primeira cadeia de ilhas? Japão, passando por Taiwan até as Filipinas e Bornéio. Entendi. Do ponto de vista de Pequim, controlar o que acontece dentro dessa linha é absolutamente fundamental para sua segurança marítima e para projetar poder na região do Pacífico. É como se fosse o seu quintal geopolítico, e qualquer presença militar estrangeira ali é vista como uma ameaça direta. Ok, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. A gente tem esses 3 impérios se formando, cada um com seu método. Mas como 3 rivais que vivem trocando farpas em público administram essa divisão sem que tudo desmorone em uma guerra mundial? Qual é o mecanismo de governança desse cartel? Esse é um dos pontos mais chocantes que as fontes apontam. O mecanismo seria a transformação do Conselho de Segurança da ONU. Ele deixaria de ser, na teoria, um mediador de paz
para se tornar, na prática, um conselho de administração das esferas de influência. É o palco onde o conluio se torna legítimo aos olhos do mundo. Uma espécie de clube do Bolinha, onde os três grandes decidem o destino do resto do planeta. As fontes mostram como isso funcionaria. Sim, com exemplos muito específicos. Eles citam 2 resoluções de 2025 como prova desse novo funcionamento. A primeira é a Resolução 2797, que legitimou a soberania do Marrocos sobre o Saara Ocidental, uma questão disputada há décadas. E o que tem de estranho aí? O estranho é que a China e a Rússia, que historicamente poderiam vetar uma resolução dessas por princípios de não interferência, simplesmente se abstiveram. As fontes interpretam isso como um claro quid pro quo, uma troca de favores com os Estados Unidos que patrocinaram a resolução. Foi um sinal de eu não me meto na sua esfera se você não se meter na minha. Criou-se um precedente de que a soberania de nações menores é negociável entre os grandes. Isso do Saara Ocidental é um exemplo muito claro de troca de favores. Mas as fontes mencionam outra resolução que leva essa lógica de gerenciamento a um nível ainda mais extremo, certo? Algo relacionado a Gaza? Exatamente. A Resolução 2803. E aqui a coisa fica ainda mais distópica, porque ela cria um tal de Conselho da Paz para governar a região. Espere um pouco. Conselho da Paz. Isso soa terrivelmente orwelliano. O que um nome tão nobre significa na prática para as pessoas que vivem lá? Significa a remoção completa da autodeterminação local. Gaza passaria a ser administrada por um conselho de tecnocratas não eleitos, supervisionados diretamente pelas superpotências. Uau! Com o presidente americano presidindo tal conselho. É um modelo de protetorado moderno, disfarçado de missão de paz. Os territórios disputados de Orwell não são conquistados para serem integrados. São gerenciados para garantir a estabilidade nas fronteiras das esferas. E esse modelo pode ser replicado em outros lugares? Já estaria sendo proposto para gerir as zonas de conflito na Ucrânia pós-guerra. A ideia é criar zonas tampão estáveis entre os impérios, administradas por eles, tirando qualquer poder de decisão da população local. Faz todo sentido dentro dessa lógica. E os materiais insistem muito na comparação com 1984. A citação central de Orwell que eles usam é que a guerra não é para ser ganha, é para ser contínua. Como isso se encaixa nesse cenário de 2026? Aparentemente, eles querem evitar a guerra total. É a grande ironia. A análise sugere que a retórica belicosa entre as 3 potências é em grande parte uma fachada, um teatro para consumo doméstico. Ah, claro. O objetivo do conflito permanente, mas sempre limitado e nas periferias, como na Ucrânia ou em zonas de atrito na África e no Oriente Médio, não é a vitória total sobre o inimigo. O objetivo é o controle doméstico. Então a ideia é manter a própria população em estado constante de medo e de certa escassez, para evitar que as pessoas comecem a exigir mais liberdade ou uma vida melhor. Exatamente. A existência de um inimigo externo permanente, sempre à espreita, justifica tudo. A vigilância total, a censura da mídia, a militarização da vida civil, orçamentos de defesa gigantescos. A guerra se torna a principal ferramenta de gestão social. E tem um aspecto econômico nisso também, não é? Orwell falava sobre consumir a produção excedente. Sim, e as fontes trazem isso à tona. A lógica apresentada é que a guerra contínua serve para consumir o excesso de produção da economia. Isso evita que o aumento geral do padrão de vida e do tempo de lazer leve as pessoas a pensar demais, a questionar a estrutura de poder, a exigir mais participação. Certo. O conflito externo que parece ser entre os impérios, na verdade, mascara um conluio interno para manter a estrutura de poder e a hierarquia social intactas dentro de cada bloco. É genial e aterrorizante. Então, depois de analisar tudo isso, qual é o quadro geral? Os documentos que a gente viu hoje pintam um futuro que não é de fragmentação e caos, como muitos preveem, mas o oposto. Uma reorganização do mundo em 3 grandes impérios hipercontrolados.
cada um com suas próprias regras, sua própria economia e suas próprias fronteiras digitais intransponíveis. É uma troca calculada, um pacto de elites. As elites das superpotências abrem mão da imprevisibilidade do globalismo pela certeza do controle regional absoluto. E o custo? O custo dessa nova estabilidade é pago pelas nações menores, que se tornam peões ou protetorados, e potencialmente pela liberdade dos cidadãos dentro das próprias esferas, que se tornam mais vigiadas, mais controladas e mais isoladas do resto do mundo. Essa análise toda nos deixa com um pensamento final para refletir. Se este mundo tripolar realmente se consolidar, a questão mais importante talvez não seja qual superpotência vai vencer a longo prazo. Certo. Se cada esfera tem sua própria internet, sua própria versão da história e seu próprio inimigo oficial, a verdadeira questão é: o que acontece com a própria ideia de uma verdade universal? Que terreno comum resta para a humanidade quando a própria realidade é dividida em 3 domínios soberanos e, o mais importante, incomunicáveis?